Salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para a aula número 18 do curso de Delphi Básico. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre Message DLG, que é a mensagem interativa no Delphi. Bora para a aula então. Qual o conceito do Message DLG? No Delphi, a função Message DLG é usada para exibir uma caixa de diálogo de mensagem interativa. Essa função permite que você apresente uma mensagem ao usuário com opções de botões e receba uma resposta do usuário. Sobre a configuração do Message DLG, a caixa de diálogo pode ser configurada para exibir diferentes tipos de mensagens, como erro, aviso, confirmação, etc., dependendo da situação em que está sendo utilizada. Então bora para a prática aí. Aqui no Delphi eu deixei essa aplicação aqui preparada para a gente começar a fazer o exemplo aqui. Eu coloquei aqui um botão que se chama limpar texto e um memo aqui para a gente trabalhar a nossa pergunta e a interação aqui com o usuário. Então vamos lá. O que é a ideia aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta de confirmação antes de executar uma ação sobre o memo aqui, que vai ser de limpar o memo. Então eu vou apresentar uma pergunta para o usuário, e ele vai poder responder sim ou não. Então para isso a gente usa o Message DLG. Ele tem alguns desdobramentos também que são bem interessantes e ajuda bastante aí na aplicação. Bora então para a gente ver na prática. 2 cliques aqui no botão. O que eu quero fazer? Supondo que eu não queira limpar direto aquele campo, então eu quero apresentar uma pergunta de confirmação para ver se o usuário tem certeza de que ele quer executar aquela ação. Então vamos lá. Vou limpar o texto aqui do memo. Lines to clear. Beleza, então se eu fizer isso aqui, eu simplesmente vou digitar um texto aqui no memo e quando eu clicar, apagou tudo. Mas como daqui a pouco é uma ação, geralmente a gente usa muito em perguntas de exclusão, que a gente quer avisar o usuário antes, porque vai que ele clique sem querer no botão. Então a gente apresenta a pergunta. Então vamos lá. Como é que isso funciona então? Então eu vou usar aqui o Message DLG. Então vou apresentar uma condição if o Message DLG. Observem que ele tem vários desdobramentos aqui, né? Espera alguns parâmetros, né? A gente vai usar eles agora. O Message DLG. Então a primeira coisa que ele nos pede é a mensagem, que é o que a gente vai apresentar, essa pergunta de confirmação aí para o usuário. Então, como ela é uma string, ela vai entre aspas, e eu vou colocar aqui: deseja realmente limpar o texto? Depois o que ele espera? Um DLG type, né, que é o tipo de mensagem. Então, às vezes a gente pode ter uma mensagem um pouco mais urgente para o usuário, uma ação mais crítica. Então a gente apresenta uma mensagem de erro, né, quando ela vem de uma exception e a gente quer realmente alertar, essa mensagem aqui, isso aqui é um alerta máximo aqui, né, que é um alerta de erro. Mas às vezes a gente também pode querer apenas fazer um alerta menor. Então para isso a gente tem a opção de ícone de informação, ícone de confirmação, um alerta de erro. Então a gente configura aqui nesse DLG type. Então é uma vírgula, é um parâmetro aqui que ele espera. Eu vou só alinhar aqui embaixo. Então vamos lá. O que pode ser aqui, conforme eu falei, warning, né, aqui de atenção, erro, informação, confirmação. Então tem várias opções aqui. Eu vou usar aqui para começar o confirmation. Vou colocar uma vírgula. Eu também posso ter aqui o
os botões que eu quero apresentar. Então, isso aqui espera um array de botões. No nosso caso aqui, eu vou usar sim e não. Então, coloco os colchetes aqui, porque é um array. MB yes e vírgula MB no. Beleza, configuramos os nossos botões. Vou colocar mais uma vírgula aqui. É mais que a gente pode colocar aqui. Ele tem... Deixa eu aumentar aqui, ó. Ele também pode ter o help context, que a gente não vai usar aqui. Um botão default, né? Depois que eu compilar a primeira vez, eu vou explicar como funciona aqui. E a gente também pode customizar os captions dos botões. Então, aqui eu vou colocar um 0 no help context. E o que mais que ele espera aqui é... Bom, acho que com isso aqui ele já, na verdade, ele já tem que funcionar. E aí eu vou colocar um begin e um end aqui. E o que faltou agora? Isso é uma pergunta, né? Então isso aqui é uma function. Ele nos retorna um tipo de resposta aqui. Então, o que a gente quer saber? Se ele respondeu sim ou se respondeu não. Então, se ele respondeu sim, beleza, eu quero apagar o conteúdo do memo. Se ele não responder, ele vai cair fora e vai manter o texto. Então, bora lá na prática então. Compilei aqui no F9. Então, vou colocar um texto aqui. Ó, deseja realmente limpar o texto? Yes e no. Se eu colocar no, ele não faz nada. Vou colocar um breakpoint aqui para vocês verem. Ó, então ele vai passar pela pergunta, apresentou a pergunta, coloquei não. Ele pulou, não executou ali. E agora, se eu confirmar, yes, passou por dentro aqui do meu if e apagou o conteúdo do memo. Beleza? Tá feito aqui, limpou. Aí a gente também tem o seguinte, a questão do botão default aqui. Então, se eu chegar aqui agora, lembre-se que ele estava como default o yes selecionado. Então, se eu colocar uma vírgula aqui e colocar, vou ver a ordem aqui, depois do help context, então é aqui. Se eu colocar mb no, ele vai mudar o padrão da pergunta. É uma questão mais de segurança ainda. Daqui a pouco a gente não quer que seja o default, o botão de sim. Então ele sai na dúvida, ele sai no não. Então vou colocar aqui um texto. Vai apresentar a pergunta. Vou tirar o breakpoint aqui. Ó, o que aconteceu aqui? A mesma pergunta, tudo, mesmo ícone, só que agora a resposta default é não. Então se ele apertar Enter também sem querer aqui, ele não executa nenhuma ação, ele cai fora. E também o que podemos fazer aqui, que é bem legal, a gente colocar mais um parâmetro aqui no message.dlg. A gente pode colocar captions para os nossos botões. O default ele é em inglês, então vamos supor que eu queira traduzir, né, a resposta para o usuário. Então vou colocar um colchetes aqui. Ele também é um array, né, correspondente aos botões que estão sendo configurados aqui. Então o que eu quero? Na primeira string que eu vou informar aqui, eu vou colocar sim. Vou colocar uma vírgula e desejo excluir. Aí vou colocar uma vírgula, vou colocar a próxima opção, que vai ser o caption do botão não.
Eu vou colocar... Não. Eu não desejo excluir. Excluir. Vou botar uma exclamação nos dois aqui. Vou compilar novamente. Vou colocar um texto aqui. Limpar texto. Sim, desejo excluir. Não, desejo excluir. Vou colocar assim. Ó, manteve as ações corretas dos nossos botões e apresentou de maneira mais amigável para o usuário. Agora eu vou colocar aqui outro botão na tela para a gente ver que tem mais algumas possibilidades com essa caixa de pergunta. Eu vou colocar mais um botão aqui. Eu vou chamar de... as opções. Para a gente diferenciar aqui. Então... opções, vou chamar ele. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou apresentar uma pergunta para o usuário com 3 opções de resposta aqui. Então como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui. Vou colocar o message DLG. Vou fazer o seguinte. Qual ação deseja realizar? No DLG type eu vou colocar isso aqui que é muito comum. Bom, vou colocar o de information aqui. Depois eu mostro de erro também. Meter information. E agora eu vou colocar os botões que eu quero. Vou colocar aqui o array. Vou colocar aqui o MB. Ó, são todos os tipos de botões que que o Delphi nos disponibiliza aqui para as perguntas do Message DLG. Mas eu também posso usar eles também com algum outro intuito aqui de alguma coisa mais personalizada, né? Então, ele sugere esses aqui para nos ajudar, mas também não significa que a resposta tem que ser exatamente do tipo desse botão. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar o MB yes, MB no e um MB aqui um head. Beleza? Vou colocar uma vírgula. O help context eu vou colocar 0. O default button eu vou colocar MB. Vou colocar o Retry como default. E vou colocar aqui os captions deles assim. Vou colocar apagar o texto. No segundo botão pintar o texto de vermelho. E no último botão pintar de verde. E agora, ao invés de eu fazer um if aqui, eu posso fazer isso aqui com case. Tá? Porque a resposta, o que ele me retorna, que é o MR alguma coisa, é um type, é um enum.
Então eu posso usar a cláusula case com ele. Ó, tanto if, else if, como cláusula case, porque isso aqui é um... Aliás, isso aqui é um... é um número, né? Então eu consigo fazer. Se fosse um enum também. Então vamos lá. Mais opções. Vou colocar aqui case. Se o case da resposta do message DLG for mr yes, vai executar tal ação em end. Se for mr no, será outra ação. E se for mr hatry, será outra ação. Faltou o off aqui do case. Então deixa eu só indentar aqui mais bonitinho. E aqui. Então agora nós temos o nosso case. Case baseado na resposta dessa pergunta. Então o retorno, caso o retorno desse message DLG for yes, será tal ação, no, outra e hatry outra. Então na primeira, deseja apagar o texto? Se ele escolher apagar o texto, então a gente vai limpar o mesmo. Lines.clear. Se ele escolher a segunda, que é pintar o texto de vermelho, e ó, texto ponto fonte ponto color, dois pontos igual cl red. E a última opção, se for pintar de verde, ele vai pintar o mesmo de verde. MMO texto ponto color cl green. Eu só ver se aí para dar certo aqui, esse cara aqui style name tem que estar selecionado. Então vamos lá. Tá aqui, tá com texto. Ó, observem que o information, ó, mudou o ícone, ó. Então a gente tem, ó, se eu fechar aqui e for na outra pergunta, ó, é um ícone de alerta. Beleza? Então, vamos lá, mais opções. Qual ação deseja realizar? Apagar o texto? Apaguei. Apagou meu texto aqui. Vamos de novo. Mais opções. Pintar o texto de vermelho? Pintou o texto de vermelho. E, pintar de verde? Pintou de verde. Então, aqui só um exemplo que pode ser usado. É muito comum também usar com mais opções, por exemplo, quando vem um erro. Daí usa mterror, aí usa alguma ação como tentar novamente, sei lá, chamar o suporte, executar tal verificação ou retirar. Enfim, tem várias formas de usar, né, o message DLG. Então é bem importante, assim, é bem legal a gente conhecer isso aqui. Então aqui, se por exemplo, nesse mais opções, se eu quisesse fosse uma mensagem de erro, um ícone de erro aqui, eu trocaria só pelo mterror. E aí agora ele dá um alerta mais, ó, de erro aqui para o usuário. E também dá para fazer com 2 botões, com 3. Então tá aí o nosso message DLG.
O intuito dessa aula de hoje era mostrar somente o Message DLG e seus desdobramentos. Então por hoje é isso. E até a próxima aula. Não esqueçam de dar o like aí no vídeo. Curta, compartilha, né? Deixe suas dúvidas nos comentários. Se tiver sugestões, coisas que vocês queiram ver no canal aqui, deixem abaixo nos comentários aí. E por hoje é isso. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galera! Falou!